Vamos lá, vamos pro texto. Vamos pro texto Vambora. bíblico. A gente vai estudar Marcos e eu vou fazer aqui uma breve introdução. Isso. Até com o nome também, né? A Chegada, do porquê esse nome. Enfim. Exatamente. Fala aí do porquê do nome do tema. Ok. A Chegada é porque nós vamos comemorar aqui o Natal e a gente tá fazendo a chegada do Papai Noel. Não. A Chegada é por conta de que... Jesus chegou. Isso, exatamente isso. É um momento da história que Paulo depois vai chamar de plenitude dos tempos, né? Que é um momento ideal, o momento certo, se tratando da chegada de Jesus Cristo na Terra. De fato, os evangelhos sinóticos, eles são esses evangelhos que narram, de fato, a chegada de Jesus na Terra. Então, é maravilhoso. E o Evangelho de Marcos, ele já começa a partir do momento em que João Batista está fazendo ali aquele momento de abertura do caminho, né? Para a chegada, de fato, de Jesus. Então, o tema A Chegada é a chegada nada mais, nada menos do que Jesus inaugurando o seu reino, o reino de Deus. Exatamente. E reino tal aguardado, né? Aguardado, enfim, desde o Antigo Testamento, profetizado. Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, dá essa ênfase, fazendo um apontamento para o dia do Senhor que viria. É maravilhoso. Bom demais. E aí, então, Marcos. Marcos é o primeiro dos 4 evangelhos escrito. É bom sabermos disso, Boa. até porque, inclusive, os outros evangelhos provavelmente usam de base, de referência, algumas coisas que Marcos escreve aqui. Marcos, e até uma coisa técnica que é interessante você analisar, né? Na verdade, não é o evangelho de Marcos, é o evangelho segundo Marcos. Isso é uma forma técnica de falar por conta do quê? Porque o evangelho, a tradução literal, é boa nova, boa notícia. Então é a boa notícia de Cristo contada por Marcos, ok? Marcos, ele é um jovem da igreja primitiva. Ele aparece num episódio, por exemplo, onde as reuniões de oração eram feitas na casa dele. Marcos também aparece como sendo alguém que coopera com o apóstolo Paulo durante um período. Paulo fica bravo com Marcos, manda ele correr, depois pede que ele retorne, porque ele era útil àquela altura do campeonato. Então, João Marcos é um cara apaixonado pela igreja, apaixonado por Jesus. E ao perceber que os apóstolos estavam morrendo, ao perceber que, enfim, a igreja tinha acontecido, assim por diante, ele compreendeu a necessidade de escrever um texto onde contasse as histórias de maneira fiel daquilo que Cristo fez e da maneira como Cristo viveu, o que pregou e assim por diante. Portanto, Marcos ele escreve o Evangelho segundo Marcos nessa tentativa de preservar a narração, não é uma narrativa, é uma narração, a narração fiel da história de Jesus enquanto esteve entre nós. Até alguns atribuem, né, essa ideia de que ele foi uma espécie de alguém que escreveu as palavras que Pedro citava, né, para manter essa fidelidade, né, da mensagem apostólica, porque vale lembrar que Marcos não era um apóstolo, né, mas, por exemplo, nos critérios da canonicidade, a questão da apostolicidade ele se encaixa, porque ele é alguém que esteve próximo do círculo apostólico. Então é alguém que escreve. E é interessante porque nós vemos no estilo literário dele que ele apresenta aspectos não muito detalhistas de algumas coisas, né? Ao que tudo indica, então, de fato, ele queria realmente, parece que condensar mesmo todo o ensino apostólico. Assim. Então faz sentido. Muito. E, de fato, isso é um consenso da igreja, dos teólogos, de que o livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, que é um tipo literário, inclusive, na verdade, poderia se chamar, inclusive, Evangelho segundo Pedro, porque grande parte das histórias narradas aqui são narradas a partir da ótica de Pedro, e é quase que um consenso a atribuição de Pedro como sendo o respaldador, né, o carimbador desse evangelho, dizendo, não, foi isso mesmo que aconteceu, eu estava lá, eu vi e tudo mais. O que mais que é interessante a gente falar sobre Marcos? Foi escrito para os romanos também, né? Uma ênfase do evangelho. Tanto é que ele é bastante prático, né? Bem direto nessa mensagem. Eu gosto do evangelho de Marcos, viu? Sim, é muito bom para, inclusive, perceber de forma direta, né, ou sintética em alguns casos, não desmerecendo isso,
mas apontando que precisa ser ensinado e transmitido. Ele escreveu de Roma para os romanos, é o que muitos comentaristas apresentam, né? E também essa técnica dele de sanduíche, né? De reunir, acoplar alguns ensinamentos, buscando seus propósitos, enfim, aquilo que ele estava querendo ensinar. Por exemplo, nós percebemos no capítulo 3 e 4 ali algumas parábolas que ele uniu para transmitir um propósito específico. Agora, nesse capítulo, final do capítulo 4 e capítulo 5, Jesus enfrentando tempestade, demônios, enfim, oposições grandiosas que se levantavam diante das pessoas. E tudo isso tem um propósito teológico, né? Uma transmissão de uma mensagem, de um ensinamento bem claro para os irmãos de Roma. É isso aí. Mais algo a acrescentar à introdução? Não, eu acho que tá tudo certo. Muito importante. Os evangelhos, eles são um tipo literário que eles têm, embora tenha esse aspecto do seu estilo, esse seu estilo ele é carregado com um objetivo de alcançar um público específico. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, ele apresenta uma faceta muito importante a respeito de Jesus, que é Jesus como Filho de Deus e servo sofredor. Essas são as ênfases que ele dá a respeito de Cristo. Então ele apresenta, assim como Mateus e Lucas, a vida e o ministério de Jesus, mas sempre com essa ênfase de Jesus como o verdadeiro Filho de Deus e o servo sofredor, certo? Isso inclusive, soou muito contracultural e também inspirador para os cristãos que estavam sendo perseguidos em Roma pelo Império Romano. Então, essa era a ênfase dele. Bom demais.